Vamos lá, família. Vamos começar aqui com mais um videozinho, vídeo do Linkzinho, falando de Dandadan. Dandadan é um romance disfarçado de shounen. O tanto que isso aqui pode ser verdade ou não faço a menor ideia porque eu não li o mangá. Mas bora ver aqui, né? Eu vi, eu acho que só os 4 primeiros episódios, então? Não, 5. Então não posso falar muito sobre. Bora ver aqui pra entender. Só pedindo no início do vídeo pra deixar o like pra se inscrever. Tomara que eu não tome muito spoiler, né? Vamos lá. 3, 2, 1. Play. Seguinte, hoje eu tô aqui pra falar de Dandadan. Dan. E pra você que não conhece esse canal aqui, saiba que eu sou um absoluto fanboy extremo deste negócio aqui. Nossa, que mangá gostoso! Eu não faço a menor ideia. Eu não tô olhando mangá porque eu não quero tomar spoiler do anime agora. Tá tendo anime. Meu Deus do céu. Então, se você não gosta de Dandadan, já me faça de antemão o favor de se retirar aqui e ir à merda, ok? Que Obrigado, isso? então, vamos lá. Opa! E aí, rapaziada? Que isso? Que isso, Link? Tá ignorante? Tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje a gente tá aqui pra poder falar sobre um tema interessante: romance. É isso mesmo que você leu. Dandadan é um anime de romance disfarçado como shonen de porrada. E vou provar isso para os senhores. Enfim, não esquece de pegar alguma coisa pra comer, senta aí e vamos nessa, vai. Vem, Vamos lá. vem Quero comigo. entender. Tá bom, Vamos lá. então. Como é que eu começo a falar disso aqui? Cara, eu acho que um jeito bom pra mim de descrever o anime de Dandadan é quase como se fosse um combo de lanche de algum fast food, onde eu comprei só a batata, esperando que viesse só a batata. Mas aí veio um lanche, um refri, um brinde Bela comparação, entendi. Vamos lá. do Bob Esponja. E depois que o bagulho me entregou tudo, eu fiquei bem surpreso. Principalmente com a parte do romance, que não é muito comum ser boa em shonen. Mas vamos por partes, vai. Pra vocês que já assistiram pelo menos um episódio de Dandadan em geral, sabem que o anime tem dois protagonistas em geral, né? O Idiotinha 1 e a Idiotinha 2. Como a gente precisa colocar as coisas num contexto aqui pra fazer o vídeo, vamos chamá-los de Okarun e de Momo, que é o nome deles, né? Momo e Okarun se conhecem na escola. Ambos são teimosos e meio burrinhos, de jeitos diferentes. Momo, que é uma adolescente estilosa com um drip e um swag incomparável, junto com essa bochechinha fofinha aí, que eu acho que deixa ela engraçadinha. Apaixonada por um ator chamado de Ken Takamura. Apaixonada pelo paranormal. Esse é um pato realmente. Tipo, a personagem, ela tem uma personalidade um tanto quanto marcante. O drip também é da hora. Vamos Não seguir. pelo Ordem Paranormal do Cellbit, pelo paranormal de verdade. Pessoal, se reposicione. Fantasmas, espíritos, criaturas, yokais. Ao mesmo tempo que o Okarun é aquele famoso nerdola teimoso. Ele tem um drip mais O simplório, moleque foi do lixo ao luxo, ó. Como é que ele era? O cabelinho que cebolinha, tá ligado? Tipo, sem contato nenhum com a sociedade. O moleque agora, tipo, cabelo cacheado, tá ligado? Tá ficando, ó, interessante. gosta de alienígenas e acreditou neles desde que era criança. Muito nerdola. Com um maravilhoso total de 0 amigos na sua vida, porque 0 pessoas dão a mínima pra existência dele, ele e Momo se conhecem em uma situação completamente aleatória, onde eles começam a discutir sobre o que seria de fato a verdade que existe: fantasmas ou alienígenas. Eles meio que acabam descobrindo que os dois existem e passam de viver uma vida consideravelmente normal pra viver uma vida extremamente bizarra, visto que o meu mano Okarun, ele perdeu o pau e perdeu as bolas. E por Pô, na moral, isso é muita sacanagem. Não, é interessante porque, tipo assim, normalmente nos shonens a gente tem sempre um objetivo pra gente ter a jornada, né? Então, por exemplo, não sendo uma regra pra todos, né? Nem todo mundo tem essa regra. Mas, por exemplo, Naruto tem essa regra, Black Clover tem essa regra, Boku no Hero tem essa regra. Em tese, Demon Slayer também tem essa regra de ter um objetivo pra justificar a jornada, né? Vamos dizer assim, a jornada do herói. Tem outros ali que basicamente não é tipo um objetivo do personagem de chegar até certo ponto, de ser o mais forte, de concluir e tal, não sei o que. Tipo assim, ele tem um objetivo, mas não é algo tão significativo como seria, tipo, sei lá, o Luffy querendo ser o rei dos piratas, como tem o caso do Itadori, que ele só quer ser uma boa pessoa. É basicamente isso. No caso aqui em Dandadan, eu acho legal essa interação deles dois, porque meio que no início o objetivo era recuperar o taco. Era recuperar o taco do garoto. Agora o objetivo é recuperar as bolas. O moleque não pode jogar sinuca, pô. O moleque não pode jogar sinuca. Já tiraram o taco, não podia jogar. Aí quando o moleque recupera o taco, cadê as bolas, mano? Ele não pode jogar sinuca. Acho que o comentário mais engraçado que eu vi, mano, depois desse episódio 5, que ele perdeu as bolas douradas, foi que agora começa a saga das esferas do dragão. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Enfim, vamos seguir. conta disso, Mas o que eu queria dizer, o que eu queria complementar no final é que vamos dizer assim, não é algo tão grandioso assim, tipo objetivo, coisa e tal, dos personagens,
pra ter vamos dizer assim, a continuação da história, né, depois da parte do otaku, coisa e tal, como seria nessas outras, é tipo um tanto quanto diferente, né, intrigante. Não é algo tipo, vou ser tal, ou quero ser isso, ou vamos ser, tipo assim, não, tem que pegar um negócio ali rapidão, vamos voltar. Um pouco parecido com o que aconteceu no Dragon Ball, Dragon Ball clássico, poderia ser recuperar as esferas do dragão. Tem um pouco de similaridade, mas também é diferente. É legal, cara, tipo, é diferente, é diferente. Eles vão em uma grande jornada pra poder tentar recuperar ambos. E sim, essa é a sinopse do mangá. Eles vão atrás de alienígenas, espíritos. Em um capítulo você tá vendo eles almoçarem normal, fofinho. No outro eles estão lutando contra um prédio gigante que na verdade é um alienígena. Passam Isso aqui é Dandadan. Isso aqui é Dandadan, cara. Tomei spoiler, vai ter briga de caju, velho. um capítulo, eles estão lutando com um gatinho yokai gigante que na verdade é um fantasma. Passa outro capítulo, eles estão lutando contra versões do Beethoven e músicos antigos com cabeças gigantes que são aliens. Pois é, eu sei. Se você nunca viu nada de Dandadan e tá vendo esse vídeo aqui, Famoso você já Funko pode Pop. amar esse anime. De forma geral, a arte do mangá é maravilhosa, os personagens secundários são legais, a comédia de shitpost é muito interessante, mas é claro que hoje eu tô aqui pra poder falar justamente sobre o plot de romance, que tá ali desde o início da história, bem presente. E eu acho isso muito interessante. Até porque, vamos ser sinceros aqui sobre uma coisa, vai? Anime shonen, em geral, nunca tem plot de romance exatamente como parte da trama central da história. Eles sempre estão presentes, mas nunca de uma forma muito decente, sabe? Por incrível que pareça, é engraçado porque ele colocou o Boku no Hero aqui como exemplo, mas o Boku no Hero, ele deixa isso intrínseco na obra, só que ele só não quis finalizar mesmo. Tipo assim, a gente pode pegar Naruto, a gente pode pegar, sei lá, Dragon Ball tanto faz, né? A gente pode pegar, sei lá, Bleach, qualquer outra, até dependendo, Black Clover também. Por parte do protagonista em si, meio que não tem tanto desenvolvimento romântico. Aí tem uma coisa ou outra ali das personagens, enfim. Mas, tipo assim, meio que a gente não tem tanto disso pela parte do protagonista, né? A obra tá com um elemento ou outro ali e tal, mas, tipo assim, nunca trabalha porque esse não é o foco. Só o foco depois lá que finalizar a obra pra fazer o Boruto, entendeu? É uma parada assim. Mas, mas, mas o que eu quero dizer é, normalmente esse elemento não é abordado porque não é a temática. Em Boku no Hero, eles até trabalharam, de certa forma, um pouco, né? Só não desenvolveram demais porque basicamente caiu no mesmo caso de todos os outros shonen, só que ele foi o que trabalhou um pouco mais isso. Porque eu não faço a menor ideia. Só quiseram, tá ligado? Só o Correio quis trabalhar e depois ele falou, deixa quieto, não quero mais não. É basicamente isso. Mas aqui, o que eu tô achando interessante é que, no caso que eu tô achando interessante em Dandadan, é que a relação entre eles, entre os personagens, entre a Momo e o Takakura, né? O Karun, né? Ela é algo que ela é algo que é intrínseco, que é da narrativa de como eles querem contar a história de Dandadan. Então, como, tipo, eles vão se relacionando ali, interagindo, tipo, da maneira, tipo, seja amigável, até de certa forma romântica, desenvolve a obra. É diferente dessas outras que era algo à parte. Era uma coisinha ou outra que era pra agradar um certo nicho de galera, de pessoas, né, que gostam desse tipo de coisa, como o Linkzinho e eu, gosto dessas coisas, mas não trabalho depois. Aqui não, aqui eles trabalham isso, é como se fosse algo intrínseco da trama, e a relação deles dois se desenvolverem também. O que é legal, é diferente, normalmente não é assim. Dá pra poder pensar sobre os grandes e maiores anime shonen que você já viu. Quantos deles você já viu que tem romance da hora? Se você assistiu Boku no Hero, você sabe que tem romance, mas é uma bosta. Já assistiu Naruto? Pois é, tem um pouco de romance em Naruto, né? É uma Tem não. Força um pouco pelo lado da Renata, mas não tem não. merda. Já assistiu One Piece? Não tem romance nesse aqui. One Piece só não tem romance mesmo. Jujutsu Kaisen é outro que também nem tem romance. E geralmente quando tem alguma coisa de romance nesses mangás aqui, é aquele famoso conceito de que o protagonista tem uma menina que ele gosta, e aí, nossa, quando que o autor vai começar a desenvolver eles se conhecendo, desenvolvendo entre si? Né, quando tiver faltando 10 capítulos pra acabar a história, ele faz... É porque não é o foco, tá ligado? Tipo assim, é chato porque a gente quer ver, tá ligado? A gente quer dizer a minoria, que é a minoria, mas é chato, a gente quer ver? A gente quer ver, mas não é o foco, pô. Então esse que é o complicado. Aqui em Dandadan é parte do foco da obra, a relação dos dois, o que é legal. isso. Durante a história inteira, Eu tô quase indo pro mangá, eu só não tô indo porque o anime está belíssimo, tá ligado? Eu não vou desperdiçar, eu não vou querer tomar spoiler de graça pra ver um anime que tá simplesmente incrível. Então, tipo, vou esperar finalizar a primeira temporada, aí eu vou pensar, dependendo se eu vou pro mangá ou não, se vai ter novas temporadas ou não, tipo, em algum tempinho aí. Aí eu penso, vou assistir, se eu vou ler o mangá ou não. Mas até lá, vou com calma.
inteira, eles mal vão conversar entre si. E esse é o ponto de Dandadan. Eu acredito, jovens, muito fielmente, que Dandadan, ele não é uma história de shonen de luta que tem um pouco de romance. Ele, na verdade, é uma história de romance que tem lutas e shonen. Sacaram a ideia? O universo daquela história é meio que feito como um pano de fundo interessante pra poder criar uma dinâmica meio longe do clichê. Coisas diferentes vão acontecendo com nossos protagonistas a todos os dias, porque espíritos bizarros vão acontecendo, eles conhecem pessoas estranhas, muitas coisas esquisitas vão acontecendo, e conforme tudo isso vai rolando, eles vão lentamente se aproximando como amigos, até acabarem, obviamente, se apaixonando. E isso funciona muito bem, principalmente por conta da dinâmica dos personagens. Pra vocês que nunca ouviram falar sobre o criador de Dandadan em si, saibam que ele já deu algumas entrevistas, onde ele disse que antes de criar a história, leu muitos mangás de romance, escritos por grandes autoras, justamente pra poder tentar fazer a história dele funcionar de forma boa. Nossa, o cara aprendeu bem, viu? A dinâmica entre Eu não posso comentar muito, eu não li o mangá, cara. Vai ver, tipo assim, vai ver é um dos malefícios de não ter lido o mangá, cara. Tristeza. os personagens é simplesmente Irei aguardar até o final do anime. maravilhosa. O Karun e a Momo são teimosos, irritantes, e quase toda a cena onde você vê eles juntos, eles estão argumentando um contra o outro como se eles fossem dois nerdolas aleatórios discutindo na internet. Eles são, em suma, extremamente diferentes. A vida de um se torna um pouco interessante pro outro, porque os hábitos deles, o jeito que eles falam, que eles interagem com o mundo, os interesses são totalmente diferentes. E de certa forma, eles vão misturando os seus estilos de vida um no outro, de forma que eles vão começando a ter interesse pelo que o outro tem interesse. Isso é representado por alguns pequenos detalhes na história, como por exemplo, se você vê os primeiros capítulos do mangá, você percebe que a Momo tem vários posters no quarto dela, todos relacionados ao ator que ela gosta, né, que é o Ken Takamura. Se você avança alguns capítulos na história, você percebe que todos os posters no quarto dela foram mudados pra alienígenas, que é um interesse do Okarun. E como ela começou a ficar interessada nele, ela começa a ter interesse também nas coisas que ele gosta. Isso também acontece. É legal, tipo, pegar duas características incomuns entre os personagens que têm similaridades, porém são diferentes. Fazem eles chocar, tipo, chocar, olha só, se chocarem, né, esses mundos se chocarem, criando uma relação tanto quanto intrigante, e conforme a interação deles vai se desenvolvendo, um vai conhecendo o outro melhor, tipo, eles vão se entrelaçando cada vez mais, por conhecer um outro cada vez melhor, então, cara, é legal. A dinâmica até então que eu vi deles dois é tanto quanto, vamos dizer assim, de primeiro momento é engraçada, é interessante, é divertida. Eu não sei como é que é no mangá, né? Tipo, provavelmente no mangá ficou bem melhor do que no anime. Não que no anime seja ruim. Querendo dizer que ficou melhor desenvolvido, né? Só que no anime você vê que a interação deles, a química deles é muito boa. Por parte da Momo, a Momo até então vem carregando a obra, né? Ela parece mais a personagem principal, eu não, tipo, do que o Okarun, mais ou menos assim. Mas, tipo assim, tu vê que a história acompanha, o início da história acompanha ela e vai se envolvendo por parte dela. Então a gente vê mais, vamos dizer, da perspectiva dela até então no anime. Não sei como é que é no mangá, se vai, tipo, desenvolver depois do Okarun por mais tempinho, né? Tipo, mais tempo pra ele. Mas, tipo assim, a relação deles dois é muito boa de se ver. Tipo, quando eles discutem por coisas bobas, é uma coisa que naturalmente eles conseguiriam resolver. Só simplesmente se eles admitissem falar lá o que eles querem falar de primeira, mas eles basicamente começam a bater boca um com o outro. E aí gera uma outra situação que acaba culminando em outra. E aí cresce demais, aí tipo, no final eles se resolvem, tipo, da maneira que era pra eles terem se resolvido no começo. Então a relação deles é tanto quanto divertida, né, pra quem tá assistindo. Pra aqueles que querem, tipo, para que esse negócio se resolve logo. Aí, tipo, vê uma situação ali que é legal de ver, às vezes pode ser irritante, dependendo da pessoa, né? Mas a relação deles é um tanto quanto. É... Como seria a palavra certa, cara? Agradável? Ou seria agradável? Seria a palavra certa? Acontece com o Okarun, por sinal. Aos poucos, as situações malucas que vão acontecendo fazem os dois E aí, meu querido, tudo bem? Pera aí, já falo. personagens irem se conhecendo mais. E a grande realidade a respeito da história é que, querendo ou não, tanto o Okarun, que tinha, tipo, 0 amigos antes de conhecer a Momo, quanto a própria Momo, que apesar de não ser uma pessoa reclusa e que tinha algumas amigas, ela também não conseguia conversar sobre coisas que ela gostava muito, como, por exemplo, espíritos paranormais com outras pessoas, porque sempre zoaram ela por causa disso. Pouco a pouco, eles começam a se aproximar muito. Eles descobrem detalhes um sobre o outro, e apesar deles estarem sempre brigando, eles gostam da companhia um do outro. Você já viram aquele famoso tipo de casal que geralmente a gente tem em anime shonen? Que são aqueles casais unilaterais? Tipo, a Uraraka gosta muito do Midoriya de Boku no tem esse Hero, ponto mas o também. Midoriya não sabe que ele gosta dela. Então fica Normalmente é sempre assim. Normalmente é sempre assim. Tu vê lá, vamos pegar aqui, Naruto, Hinata é unilateral. Black Clover, Noelle é unilateral. Até a Titi, de certa forma, foi unilateral. O Goku achou que casamento era de comer. Vamos lá. Boku no Hero. Boku no Hero tem
não foi tão unilateral assim, mas foi por mais parte da Uraraka do que do Deco, com certeza. Mas qual? Deixa eu pensar aqui. Qual outros shonens, assim, que eu lembro? Sei lá, Fire Force também, que de certa forma é quase unilateral também. Tem um pouco... Fire Force é um pouco, né? Pouquinho. Depois vai se desenvolvendo melhor, tá ligado? Fire Force vai desenvolvendo melhor um pouco disso. Mas a maioria das vezes é unilateral. Aquele famoso negócio de dois personagens que se gostam, mas um não tem coragem de contar pro outro porque eles não, sabe, se conhecem tanto ainda. Ou a gente tem aqueles casais mais tipo Hinata e Naruto, por exemplo, que o Naruto só não faz a ideia de que a Hinata existe e a Hinata tá A famosa parede. morrendo de amores pelo Naruto, uma pessoa que ela mal conhece direito, que ela só fica seguindo por aí. Aquele famoso tipo de casal que, apesar de parecer fofo, não tem desenvolvimento, não tem química. É só um negócio que você fica, pô, se desenvolver vai ser legal, só que acaba que nunca vai pra lugar nenhum. E aí, de repente, no final da história, eles estão juntos e têm filhos. Momo Quer falar pior? Tem Sasuke e Sakura, porra. Sasuke e Sakura é pior ainda. Eu não vou nem falar por quê, né? A galera deve entender. e Okarun, eles chegam num ponto da história onde é quase como se você sentisse que eles já estão juntos, mas sei lá, alguém esqueceu de contar pra eles que eles estão juntos. Por conta da química tão interessante que os personagens têm um com o outro. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, que eu acho que é um dos mais interessantes que a gente tem no mangá. Vindo do capítulo 78. E Lá, vem spoiler. Já vou tomar ali spoiler, vambora. podem ficar tranquilos quanto a spoilers, porque esse daqui é um spoiler bem curtinho Ah, tá, a respeito. graças a Deus. Mas bom, o que tá O homem preveniu, Ó, o predict, ó. Predict do meu homem, vambora. rolando no capítulo 78 de Dandadan é que a Momo tá sendo atormentada por um espírito. E a avó dela fez uma parada pra poder ajudar. E é basicamente que a Momo tem que ficar sozinha dentro do quarto dela. E ela não pode sair do quarto durante a noite toda. E aí o que que acontece? Durante a noite, o espírito começa a pregar umas pegadinhas nela, fazendo uma voz bem parecida com a do Okarun, falando coisas que ela gostaria muito de ouvir. Quase como uma pseudo-declaração de amor, sabe? Não uma declaração 100%, por sinal, porque ele diz que queria falar as coisas pra ela olho no olho. Ou seja, ela precisaria abrir a porta e sair do quarto. Apesar de pra gente que tá lendo as coisas na história ser muito óbvio que, bom, é um fake, né, uma armadilha, a Momo gosta do Okarun, já nesse ponto da história, e ela gosta de ouvir as confissões. Então, obviamente, ela cai que nem um patinho. Vai até a porta pra poder abrir ela pra ouvir do Okarun que ele gosta dela, mas um detalhe impede ela de abrir a porta. O jeito que ele chama pelo nome dela. Não é a forma como ele pronuncia o nome dela de verdade. Sabe aqueles mínimos detalhes, jovens? O que o criador passa nesse tipo de situação é, se de repente aparecesse na história um espírito que fingisse ser o Okarun, tipo, ele consegue mimicar a aparência do Okarun, os comportamentos, os detalhes talvez, mas ele não conseguisse copiar tudo, a Momo iria perceber que ele não é o Okarun de verdade, porque ela conhece detalhes mínimos sobre ele, assim como ele conhece detalhes mínimos sobre ela. Eles aprenderam coisas básicas como o autor que a pessoa mais gosta, quais são os filmes que ela gosta, a comida favorita, a forma de falar. No caso, a interação deles, a relação vai se aprofundando, eles vão entendendo melhor entre si, tipo, o gosto de cada um. É aquela jogada, tipo, alguns animes fazem isso também, né? Nesse negócio do tentar enganar ele com uma coisa, ou, sei lá, o personagem tem uma habilidade que tenta mudar a aparência dele pra ser similar ao outro, tentar enganar. Aí sempre tem aquele traço da personalidade do personagem que acaba, tipo, sendo diferente, ele acaba notando, né? Aqui vamos dizer assim, é visível pela relação que eles dois têm, né? Tipo, aqui é claramente basicamente um jogo mental, e ela quase cedeu, mas ela, tipo assim, ela só raciocinou ali pelo fato do Karun, né, o personagem, não ter um hábito específico que é, sei lá, a maneira como ele chama ela, né? Ela conseguiu entender ali, até certo ponto, mas naturalmente, tipo, se fosse o Okarun falando com ela, se fosse isso acontecesse ali, ela cederia. Então, tipo assim, meio que dá margem. Coisas podem acontecer, só que ainda não aconteceram. Também tem isso também. Lá, as gírias, a forma de andar, a forma como essa pessoa No se caso, quis dizer da relação deles, não no caso da maldição, tá? porta quando ela tá nervosa. Talha de relacionamento é tão bonitinho, cara, tão fofo de você acompanhar, porque não acontece uma vez ou outra, acontece com uma frequência muito forte. Os personagens sabem que eles se gostam, eles sabem que gostam da companhia um do outro, e eles são tão teimosos e bonitinhos juntos, principalmente pelo fato dos dois serem protagonistas da história, então eles estão sempre ali aparecendo, eles estão sempre um do ladinho do outro, então nós temos muitos momentos fofos, que como eu disse pra vocês, torna a história como um mangá de romance que tem porrada no meio, que genuinamente pra mim, eu acho que é até um ponto muito interessante por sinal de se dizer. Eu acho que por isso que Dandadan fez um certo sucesso, talvez, com uma galera. Será? Será que foi pelo elemento gore ali, tipo a arte também, porque a galera elogia bastante a arte. Mas será que foi por esse elemento específico que fez a galera gostar da obra?
jovens, que, vamos lá, eu acho que quem assistiu aqui já algum vídeo no canal sabe que eu gosto de mangá de romance, só que eu acredito que a grande maioria deles são mangás monótonos, porque, em geral, se você for acompanhar uma história de romance, geralmente ela vai ser na escola ou na faculdade, e a gente vai ter exatamente os mesmos arcos, as mesmas técnicas, basicamente, tudo igual. A parte engraçada... Depende do anime que você tá vendo, meu querido. Tu quer ver Nagatoro e Komi-san, pô. Komi-san demora muito pras coisas em desenvolver. Nagatoro eu nem sei, porque eu não assisti. é que isso geralmente tende a se tornar um pouquinho enjoativo em geral, né? Porque você quer ver os personagens ficando finalmente juntos, e isso geralmente tende a acontecer quando? No final da porcaria da história. Tipo, você tem 500 milhões de capítulos dos personagens não ficando juntos pra ficarem juntos no final. E durante o período de tempo onde eles não estão juntos, quase nunca temos coisas interessantes pra poder ficar segurando a história. O que é engraçado de Dandadan é que ele não é só um universo de romance, ele é um universo com uns bichos que não tem nada a ver, um monte de espíritos malucos, lutas legais, um design simplesmente sensacional, um monte de situações que são feitas pura e unicamente pelo entretenimento. E essas situações que são feitas pelo entretenimento, elas são maravilhosas, maravilhosas mesmo, porque elas te mantêm entretido enquanto os personagens vão lentamente se conhecendo e você nem percebe que tá lendo um romance, até o momento onde você simplesmente tá ali olhando eles conversando juntinhos. O autor de Dandadan meteu-lhe o fake e falou, ó, como fazer a sociedade dos shounens, como fazer a galera dos shounens cederem a mangá de romance aqui, ó. Vamos fazer uma mescla dos dois. E aí, tipo, o próximo mangá que eu fazer, vai ser só focado em romance, pô. É isso. Fazendo o Dandadan pro marketing do próximo trabalho da vida dele, pô. O trabalho que ele vai realmente focar todas as forças. Tá explicado. Você tá, ai, que bonitinho eles conversandinho. Aí você vê o Okarun falando alguma coisa da mão, você, que coisinha mais fofa. É tudo tão bonitinho. Eu tô genuinamente ansioso pelos próximos episódios de Dandadan e como a história vai continuar adaptando todos os detalhes que a gente tá tendo aí no mangá. Genuinamente, um dos meus mangás favoritos dos últimos anos. Simplesmente um deleite. Para um fã de romance que sempre vê uns mangás de romance meio bosta. Nossa, isso aqui é Tem que dar uma pesquisada melhor aí, Lickzinho. um café da manhã maravilhoso pra mim. Com um nível de swag simplesmente indefinido. Obrigado aí ao Pior que eu tô gostando bastante da Dandadan. Tipo, a relação deles é um tanto quanto divertida, cara. A relação deles, tipo, é bem legal vendo a interação deles dois. O anime em si é legal, é divertido ter interação ali. Ele tem uma profundidade que eu não esperava que ele teria, admito. O primeiro episódio é meio loucão das pernas. Só que conforme ele foi se desenvolvendo, a gente foi entendendo melhor sobre os yokais, né, os espíritos ali, como eles funcionam, né? Porque em tese era só amaldiçoar, pegar a banana e vazar, né? Mas depois de olhar um pouco mais, vendo um pouco mais da profundidade, como ele vai trabalhando os elementos da obra, né? O anime ele tem bastante coisa que ele pode trabalhar e é legal. Agora, até onde ele vai chegar, eu não faço a menor ideia porque eu não li o mangá. A relação dos personagens é legal, divertida de se acompanhar também. Até onde vai chegar? Não sei porque eu não li o mangá. Mas é uma coisa que eu quero acompanhar pra ver. criador desse mangá. Me serviu uma das melhores obras que eu já vi na minha vida. Enfim, tenho 90... Caraca, Buda roubou. Pera aí, rapidão. Obrigado aí ao criador desse mangá. Pera, Me serviu uma das melhores obras que eu já vi na minha vida. Desculpa o TDAH. Moleque, com óculos de Gurren Lagann. Que porra é essa aqui, cara? Isso aqui é uma referência, não é possível. Enfim, tenho 90% de certeza que as pessoas que terminarem de ver o anime disso aqui não vão aguentar esperar e vão ter que ver o mangá em algum ponto. Mas enfim, e você que tá assistindo aqui o vídeo? Você também gosta do romance que temos no mangá de Dandadan? Não gosta? Bom, não esquece de deixar o porquê aqui nos comentários, beleza? Eu gosto pra caraca, mas enfim. Esse é o vídeo, né, família? Espero que tenham gostado aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de Dandadan, o que vocês estão achando, o que vocês estão achando da interação, da relação dos personagens, do Okarun e da Momo. De outros também, porque eu não faço a menor ideia, né? Tem mais personagens que vai ser apresentado ainda, né? Pela Open, parece que vai ter mais, né? Tem uma que já tá sendo apresentada já, né? De cabelo rosa, mas não lembro o nome dela. Enfim, como eu falei, esse já é só o episódio 5, até o 5º episódio. Então vai ter mais coisa ainda. Bom, só pedindo aqui no final aqui pra você deixar o like, se inscrever pra dar aquela fortalecida e me seguir na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada e também fazendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar. O link está aqui embaixo, só lembrando, live a partir das 4 horas da tarde e é isso. Lembrando, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Bom, até daqui a pouco, família, e me despeço. Fui!